do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo sobre ele, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Hoje é aniversário de 3 anos da nossa igreja. Além de comemorarmos a festa de aniversário da igreja, vamos ordenar 2 pastores. E vamos estar vendo a importância que tem o ministério pastoral dentro da igreja. Todos os cristãos têm a missão de pregar o Evangelho de Cristo. Mas alguns são chamados para um trabalho pastoral. E hoje nós veremos aqui quais são as doutrinas que um homem ou uma mulher que tem vocação para o ministério pastoral deve cumprir diante do reino de Deus. Vejam bem o que o apóstolo Pedro ensina aos presbíteros ou pastores. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira coisa, pastor e pastora, apacentai o rebanho de Deus. A primeira prova que nós temos do chamado pastoral é que o pastor e a pastora têm ovelha. E a ovelha sente o cheiro do pastor, sente o cheiro da pastora. Pastor que não tem ovelha não é pastor. Pastor tem que ter ovelha. Esse é o primeiro chamado. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não pode apacentar por força, mas voluntariamente. E nem por ganância. Não pode trabalhar por dinheiro, mas sim por amor. E também de ânimo pronto, nunca de cabeça baixa, independente das aflições, independente das circunstâncias. Um pastor e uma pastora tem que estar de cabeça erguida. Como que ele vai cuidar de uma ovelha se ele estiver mais doente que a ovelha? Às vezes um pastor cuida de uma ovelha que tem um problema, e aquela ovelha não sabe que o pastor está sangrando por dentro, porque tem um problema maior. E mesmo sangrando, ele cuida daquela ovelha, sabendo às vezes que o problema que ele enfrenta dentro da casa dele, na vida dele, é maior do que o problema que aquela ovelha está enfrentando. Nem como domínio, e o pastor não pode ter domínio sobre a herança de Deus, ou seja, as ovelhas são do Senhor. As ovelhas não são do pastor físico, mas são do sumo pastor espiritual. As ovelhas não são nossas. Por isso que placa de igreja não pode dividir. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E que lindo a gente poder ver hoje aqui todas as igrejas reunidas. Porque lá no céu não vai ter igreja batista, não vai ter igreja Assembleia de Deus, não vai ter igreja de Jesus Cristo, filho de Davi. O que vai ter lá é pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que viveram uma vida de compromisso e fidelidade com Ele. Essas pessoas que vão estar lá. Um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. E nós temos que ser exemplo ao rebanho. Ou seja, 20 anos eu tenho ovelhas me seguindo. Vocês pensam que eu não sou tentado? Vocês pensam que eu não sou tentado a pecar? Eu sou. Mas a primeira coisa que eu penso é na ovelha. Como que eu posso perder a confiança da minha ovelha? Como é que eu posso perder a confiança de uma pessoa que há 20 anos me segue? Que há 20 anos está ao meu lado? Eu não tenho direito
de arrebentar a vida de uma ovelha com meu mau testemunho, com a minha má reputação. Eu não tenho esse direito. Porque ele tem a confiança de que o pastor está cuidando dele, de que a pastora está cuidando dele. E eu não tenho o direito de ter mau testemunho diante de uma ovelha e arrebentar com a vida dele, a ponto de tantas pessoas hoje estarem fora da igreja por mau testemunho de pastor e pastora. Porque mais importante que estar em cima desse púlpito pregando é você pregar aquilo que você vive. É você mostrar para a igreja a transparência da tua vida fora do púlpito. Aleluia! E agora nós vamos continuar aprendendo com o Espírito Santo e vamos ver agora o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensível. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha que interessante, irmãos. Esse versículo começa dizendo assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O chamado de um pastor, a vocação de uma pastora começa no coração do pastor e no coração da pastora. Ela deseja o episcopado. Deus conhece o íntimo do coração. Se aquela pessoa tem o desejo do episcopado, pelo chamado, pela vocação, então, no momento de Deus, na hora de Deus, essa pessoa vai ser levantada a pastor e a pastora. Aleluia. O que não pode ser é um desejo que tenha cobiça. O desejo que tem cobiça de querer ser pastor e pastora, esse desejo é diabólico. Mas o desejo de salvar almas, o desejo de servir a Deus, o desejo de estar no altar do Senhor, o desejo de dar o sangue pelas ovelhas do Senhor, esse desejo é o desejo do chamado pastoral. Pastor, por que vocês têm pastora na igreja? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne. O homem e a mulher são uma só carne. E quando alguém está ministrando aqui, não é nem o pastor e nem a pastora que está ministrando. Quem está ministrando é o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa homem e usa mulher. Então o mesmo chamado para pastor pode ser para homem, pode ser para mulher. Porque não existe diferença para Deus. É uma só carne. E é o Espírito Santo que usa tanto o homem como a mulher. E o importante de tudo aqui que é falar das esposas. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Não tem como o chamado de um pastor que é casado ir para frente se ele não tiver uma esposa honesta. Não tem como. Porque o pastor dá um bom testemunho em cima do altar e a esposa arrebenta com o testemunho dele lá fora. Então não tem como um pastor estar no altar se a sua esposa não é honesta em todas as áreas da sua vida. Não tem como um pastor estar no altar se a sua esposa é maldizente. Maldizente é estar lá na roda dos escarnecedores.
É estar lá falando mal do teu irmão, é estar lá falando mal da tua irmã, é estar lá no meio da fofoca. O que divide uma igreja, 90% do que divide uma igreja é fofoca e dinheiro. E o pecado. Mas o que divide uma igreja? Fofoca. Pastora metido em panelinha. Metido em fofoca. O dinheiro divide, porque o pastor tem que ser um bom administrador do dinheiro da igreja e da sua casa. E a esposa também tem que ajudar o pastor a administrar a sua vida financeira. Porque como que o pastor vai crescer se não tiver a ajuda da esposa? A esposa tem que ser sóbria, tem que ser inteligente, tem que ser calma, tem que ter domínio próprio. Irmãos, não tem como um pastor e uma pastora perder a estribeira, falar palavrão. Esse homem e essa mulher nem o fruto do Espírito Santo tem. Porque o fruto do Espírito Santo é o quê? Benignidade, bondade, amor, domínio próprio, temperança. E o fruto do Espírito Santo é a característica do cristão. Não é os dons, é o fruto. Porque os dons o diabo imita, o fruto não. Porque o diabo não tem amor, o diabo não tem benignidade, não tem bondade, não tem domínio próprio, não tem temperança. O fruto do Espírito Santo ele não consegue imaginar. Então o fruto do Espírito Santo é a característica de que uma pessoa é convertida. E de que o pastor é um homem de Deus. Tem que haver o fruto do Espírito Santo na vida dele, o domínio próprio. Tanto com as pessoas, como dentro da sua casa. Porque o pastor, em primeiro lugar, ele é pastor da sua família. Ele é o pastor da sua esposa e da sua família. Porque se ele não é pastor da sua família, então ele não tem condição de ser pastor lá fora, das outras ovelhas do Senhor. Então a esposa, ela não pode ser... As esposas têm que ser honestas, não podem ser maldizentes, têm que ser sóbrias e fiéis em tudo. Porque quando uma esposa faz uma coisa errada lá fora, tudo que ela faz de errado lá fora respinga no ministério do pastor. Nunca é a pastora fez, não, a mulher do pastor fez. A mulher do pastor errou. A mulher do pastor fez. Tudo respinga no pastor. Então você, mulheres, que um dia podem ser mulheres de futuros pastores, cuidado, para ter uma vida irrepreensível diante do altar, para que a tua vida não venha destruir o ministério do teu esposo, não venha respingar e destruir o ministério do teu esposo. Além das doutrinas que a Bíblia ensina aos pastores em 1 Timóteo, a Bíblia vem falar sobre os dons ministeriais que são dados aos pastores. Vamos ver esses dons ministeriais na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que está escrito o seguinte: e Ele mesmo, o Espírito Santo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, sabe por que a Bíblia ensina que o ministério pastoral são 5? Tem o pastor apóstolo, tem o pastor evangelista, tem o pastor tem o pastor doutor, o mestre, e tem o pastor profeta. Sabe por quê? Porque Deus sabe que um pastor não consegue levar uma obra sozinho. O pastor tem que dividir. Até Deus divide Pai, Filho e Espírito Santo. Até Deus não trabalha sozinho. E um pastor não deve trabalhar sozinho. Aqui na nossa igreja nós copiamos o Pai. É 3 pessoas no som: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se faltar uma, tem 3. É 3 na limpeza. Porque se faltar uma, tem 3. E Deus, para aperfeiçoar, Ele colocou 5. A igreja, para ser completa, ela tem que ter os 5 ministérios. Ela tem que ter o pastor evangelista e pastor mestre. Tem que ter o pastor, mestre e pastor.
Tem que ter o pastor apóstolo, que abre igrejas. Tem que ter o pastor profeta, que é aquele que está vigilante, aquele que está fiscalizando. E aquele onde Deus usa e chega para o pastor e fala: pastor, olha, Deus falou isso. O pastor profeta, ele está lá para cuidar do que Deus manda e está lá para cuidar também dos lobos e dos bodes, que vem trazer falsa profecia para a igreja. Pastor profeta. Então, nós trabalhamos com os 5 ministérios. Eu, pastor Gil, sou do Ministério Apostólico. A irmã Jaqueline, eu vejo 3 ministérios nela. Vejo o ministério pastoral, vejo o ministério de mestre e vejo o ministério de profeta. O presbítero J, eu vejo o ministério de mestre e o ministério de pastor. E em mim, eu consigo ver os 5 ministérios, um pouquinho cada um Deus usando. Mas às vezes você tem um ministério só. E sabe qual que é o mais difícil, irmãos? O de pastor. Porque o evangelista, ele vem aqui, prega e vai embora. Mas quem fica cuidando das ovelhas é o pastor. E às vezes o evangelista vem estragar o que o pastor está fazendo ainda. Então, o pastor deve ser a pessoa mais valorizada dentro da igreja. Porque é ele que cuida de você quando o evangelista vai embora. Então nós temos que ter os 5 ministérios. Nós precisamos levantar pastores que tenham o ministério de mestre, de profeta, de apóstolo, de evangelista, de pastor. Precisamos ter os 5 ministérios. São as 5 colunas que estavam lá na frente do templo de Salomão. Os 5 ministérios, os dons ministeriais que Deus dá para a igreja. Então nós precisamos ter os 5 ministérios dentro da igreja para que a igreja esteja completa. Agora que vimos na palavra de Deus os 5 dons ministeriais, vamos ver qual o tipo de trabalho pastoral que a Bíblia exige de um pastor. Vamos ver esta função escrita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que está escrito assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, sabe por que é importante um pastor ser evangelista? Sabe por que é importante a missionária Luísa ser uma evangelista? Eu vim da igreja batista. Eu vim da igreja presbiteriana. E eu vim de uma igreja de muito estudo. A minha vida inteira foi estudar. E eu sou formado na igreja batista. E por muitos anos eu fui pastor da igreja batista. Pastoreei várias igrejas. São 23 anos de caminhada. Mas eu aprendi uma coisa. A igreja batista e a igreja presbiteriana poderiam estar muito maior. Sabe por quê? Elas só não cresceram como uma Assembleia de Deus porque eles pensaram muito em formar doutores. Eles pensaram muito em formar mestres e esqueceram de formar evangelista. Oi, filho. E a Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus, que é a maior igreja que tem no Brasil, com mais de 20 milhões de membros, é uma igreja que não ficou pensando em formar mestres e doutores, mas foi uma igreja que pensou em formar evangelistas. E por isso que ela cresce. Então não adianta nada eu ter uma teologia maravilhosa, eu ser um doutor, eu ser um mestre, se eu não sou um evangelista. Se eu não ganho almas, se eu não coloco o nome das pessoas no livro da vida do Cordeiro. Porque não é o pastor que gera almas. Não é o pastor que gera ovelhas. O que gera ovelha é ovelha. Você coloca uma ovelhinha aqui e aquela ovelhinha traz um monte de ovelha. Não é o pastor gera outro pastor. E às vezes, dependendo da igreja, leva 5, 6, 7 anos para gerar um pastor. Se for uma igreja que exige que o pastor seja formado. Eu sou formado, mas eu não exijo que os pastores da nossa igreja sejam formados. Sabe por quê? Porque eu sigo a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus não pegou os fariseus para ser pastores. Ele não pegou os saduceus e os essênios para ser pastores. Não, Jesus foi pegar os pescadores. E de pescadores ele formou grandes homens de Deus. Então, nós temos que
ver a vocação e o chamado e preparar aquela pessoa para o ministério. E quem vai capacitar é o Espírito Santo. Amém? Agora que aprendemos na palavra de Deus o que o Espírito Santo exige dos pastores em seu ministério, quero compartilhar com os pastores algumas das principais características que o pastor deve ter. Primeiro, a primeira virtude que um pastor precisa saber é que ele precisa servir a Deus e apacentar e servir as ovelhas do Senhor. A primeira virtude que um pastor precisa saber é que ele precisa servir a Deus e apacentar e servir as ovelhas do Senhor. Está escrito assim em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Esse versículo nos ensina que um pastor que serve a Deus com excelência e apacenta o rebanho de Deus com responsabilidade, vai ter direito de receber do próprio Senhor Jesus Cristo a coroa da glória. Aleluia. Um pastor que tem que apacentar, o pastor ele tem que apacentar o rebanho do Senhor sem a procura de aplausos, sem a procura de status. E o pastor tem que pastorear as ovelhas do Senhor sem se desencorajar com as críticas que ele vai sofrer, com as perseguições que ele vai sofrer, com as ingratidões que ele vai sofrer. Quem serve a Deus não vende os seus princípios e valores cristãos. Quem serve a Deus não põe seu ministério no balcão de negócios para pregar o que o povo quer ouvir, para pregar o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Quem serve a Deus sabe que um pastor só vai aguentar o ministério se for vocacionado para essa missão. Quem serve a Deus com integridade e prega a verdade, doa quem doer, não vai atrair para si elogios, mas sim um monte de críticas. Mas o pastor deve pregar aquilo que o Espírito Santo lhe ordena, e não aquilo que afaga o ego das ovelhas. A segunda virtude que o pastor precisa ter é ter um relacionamento íntimo com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, a Bíblia ensina o seguinte: fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. A vida de um pastor precisa ser consistente em sua intimidade de oração e conversa com Deus. Um pastor tem que ter cuidado com a sua relação com Deus e tem que ter muito mais cuidado com a sua própria relação pessoal, em dar um bom testemunho diante da igreja e ter uma boa reputação diante dos que estão lá fora. Um pastor que não tem um bom testemunho, não tem uma boa reputação, não tem intimidade com Deus, jamais vai discernir quando é a voz de Deus ou quando é a voz do diabo. Pois um pastor só conhece a voz de Deus quando está em plena comunhão e intimidade com o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! A terceira virtude que o pastor precisa ter consistência em seu caráter cristão. Um pastor precisa ter consistência em seu caráter cristão. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A pregação e a vida de um pastor vai muito além do púlpito. Um verdadeiro ministro do Evangelho não tem uma vida hipócrita. Ele prega a palavra de Deus e principalmente tem que viver aquilo que ele prega. A mentira e a hipocrisia não pode fazer parte da vida de um pastor. A vida de um pastor não pode ter duplicidade. Ele não pode ser uma pessoa em público e outra completamente diferente lá no secreto. Ele não pode ser uma coisa no púlpito e outra coisa em sua casa.
A vida de um pastor é a vida da sua liderança. A vida de um pastor é a vida do seu ministério. Os pecados de um pastor são o mestre dos pecados da sua liderança e da igreja que ele pastoreia. O pecado do pastor é mais grave, é mais hipócrita, é mais danoso, é mais destruidor que o pecado das outras pessoas. O pecado do pastor é mais grave porque o pastor peca contra o maior conhecimento da palavra de Deus. É mais hipócrita porque o pastor condena um pecado em público e às vezes está praticando em secreto. O pecado de um pastor é mais danoso porque quando o pastor cai, a igreja cai junto com ele. Não há nada mais danoso, hipócrita e destruidor que o pastor condenar o pecado dos outros e ser completamente complacente com os seus próprios erros. A quarta virtude que não pode faltar na vida de um pastor é ter uma relação e um correto ensino da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 4, que está escrito assim: que pregues a palavra, inste e a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É fundamental, antes de pregar e ensinar, Deus saber qual o relacionamento que o pastor tem com a palavra de Deus. Na nossa igreja tem células. Sabe por quê? Porque o pastor, assim como Jesus fazia e dava exemplo, deve visitar e pregar publicamente nas casas. Mas por que visitar e pregar nas casas é tão importante? Porque se o pastor não tiver cuidado e não vigiar, com o tempo, ele vai se tornando uma pessoa seletiva. Ele vai querendo selecionar para quem ele vai pregar. E aí, de repente, ele começa a achar que ele é uma pessoa muito importante. E começa a dizer: agora eu não prego mais em um grupo de família. Agora eu não quero mais pregar para um pequeno público. Não prego mais em congregação pequena. Só prego em grandes auditórios. Pensando assim, esse pastor corre o risco de querer se tornar mais importante que Jesus e os apóstolos, que pregavam nas casas, nas ruas, nos montes, pregavam em lugares públicos. Se o pastor de nossa igreja não estiver predisposto a pregar em uma casa para poucas pessoas, ele está desqualificado para pregar no púlpito da nossa igreja. Um pregador deve pregar com o mesmo entusiasmo e com o mesmo ânimo para 2 ou 3 pessoas, assim como ele pregaria para uma grande multidão. E a quinta virtude que o pastor deve saber: o pastor precisa saber que quem gera ovelha é ovelha e não pastor. Olha que forte o que Deus fala através da boca do profeta Jeremias aos pastores no livro de Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4, que está escrito assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde a estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas voltará, diz o Senhor. Pastor não gera ovelha. Quem gera mais ovelhas são as ovelhas. Por isso o pastor, além de conhecer a Bíblia, deve se esforçar para ser um evangelista, para gerar ovelhas que vão gerar mais ovelhas para serem salvas. Pastor não tem só que cuidar de ovelhas, mas ensinar e evangelizar a ovelha convertida e dar a vida pela que ainda não se converteu.
Nesse versículo que lemos no livro de Jeremias, Deus diz que se o pastor dispersar e afugentar as ovelhas, Deus visitará sobre o pastor a maldade das suas ações. Muitos pastores estão doentes no físico e na alma, porque não estão se esforçando para cumprir o seu chamado. Deus permite a doença e a enfermidade em pastor que dispersa e afugenta as ovelhas e não cumpre com o seu chamado e com a sua vocação. Um pastor não pode apenas ser um especialista em livros. Não pode ser apenas um pastor que só evangeliza na igreja ou pela internet. Mas deve principalmente saber evangelizar e cuidar de ovelhas fora da igreja. Um pastor precisa ter a luz da palavra e ensinar como mestre. Mas também precisa ter o fogo do Espírito Santo no coração como um grande evangelista. Um pastor tem que ter paixão pelas almas como evangelista e precisa ter zelo para transmitir e ensinar a palavra sem heresias e sem mentiras, como um grande mestre e como um grande professor. Pastor, um mestre é aquele que conhece a palavra? Não. Um mestre é aquele que sabe expressar a palavra. Não adianta eu vir falar com vocês em hebraico